Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Esse que você já sabe, é o maior podcast de negócios, empreendedorismo da Bahia. E estamos crescendo porque vamos nos tornar do Brasil. Isso com a sua audiência. Por isso que, antes de começar esse episódio, eu já te recomendo, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Por que é importante você se inscrever? Porque você não vai perder conteúdo. Toda segunda-feira, às 20 horas, sai um novo episódio. Tem um empresário aqui, vida real. Não é aquela galera guru da internet, tá? Não é o guru de palco, não. É um empresário ou da indústria, ou do comércio, ou da educação, startup. Sempre a gente trazendo um empreendedor aqui para compartilhar a sua jornada, a sua história, as suas lutas, os seus desafios e como superou. E quando a gente ouve esses empreendedores contando a sua jornada, como eles superaram, a gente aprende e a gente tira insights, a gente tira caminhos para a gente aplicar também no nosso negócio. E tudo isso gratuitamente. A gente não cobra absolutamente nada. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá nas nossas redes sociais. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e é importante também você compartilhar com outras pessoas para que eles possam ter acesso a esse conteúdo de valor, né? E já para começar esse episódio de hoje, que tá super especial, eu preciso dizer que tá rolando esse podcast Visão Empreendedora em oferecimento da LS Joias. A LS Joias, que é a maior rede de lojas da Bahia. São emoções que permanecem, né? Relógios, alianças, semijoias, tudo o que você precisa. Tem loja em Feira, tem loja em Salvador. E você que nos acompanha de outras cidades e outros estados, você pode comprar também no @LSJoias. Vai lá no Instagram, segue lá. Você vai ver uma menina linda, a nossa modelo, que é a minha filha, Clara Mello. E segue lá, LS Joias. E sem mais delongas, porque você veio para cá para ouvir de fato esse podcast super especial, eu quero te dizer o seguinte: prepara a caneta, prepara papel, porque você já sabe, a gente aqui é sem enrolação, a gente vai direto ao ponto e nós estamos comprometidos de fato em trazer mais conhecimento para você, para que você, empresário, que tem vontade, que tem sonho, mas que muitas das vezes falta o conhecimento, né? Falta a habilidade para lidar com tantas dificuldades, tantos desafios. A inovação está aí. E o que fazer para a gente não ser atropelado? Para a gente não ser ultrapassado por tudo isso. O que fazer, você já está fazendo. Assistindo aqui o podcast Visão Empreendedora, onde eu digo sempre, cada episódio equivale a uma MBA, a uma aula de pós-graduação. E não aquela aula teórica, maçante, chata. Não. É uma aula onde a gente conversa com o empresário vida real e a gente aprende muito. Prepara caneta e papel, porque vai começar mais um episódio no podcast Visão Empreendedora. Isso aí, minha potência, sem enrolação, aqui no Visão Empreendedora, nós chegamos com tudo e hoje nós estamos com um convidado aqui muitíssimo especial. Eu quero dizer assim, Clemens, seja muito bem-vindo. Que honra a gente estar aqui no podcast Visão Empreendedora. Obrigado, cara, porque você, com a tua agenda, com a tua correria, você disponibilizou tempo para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Meu amigo, a honra é minha, não só por estar aqui em um trabalho tão importante que você desenvolve como empresário, como um formador de opinião, como um palestrante, mas também por estar acreditando que o seu projeto vai transformar muitas vidas e muitas famílias. Então, para mim, é uma honra estar servindo não só seu público aqui, que eu quero aqui já agradecer a toda a audiência, mas também estar com um amigo querido como você. Ô, meu irmão, obrigado. Eu queria ter uma voz assim, igual locutor de rádio, o cara fala com a voz, rapaz, é diferente. Agora, se eu tivesse uma voz dessa, meu Deus, onde eu estaria? Eu vou ter que conversar mais com você para ver se eu pego um pouquinho desse tom, irmão. Sua voz já é maravilhosa, meu amigo. Obrigado. A gente acabou de gravar, né? A gente está chegando aí no episódio 100 e agora a gente está fazendo uma repaginação aqui no Visão Empreendedora
E a gente está começando agora, Clemens, uma dinâmica, e você está sendo uma das primeiras pessoas a participar desse desafio. O podcast ele já começa com um desafio. Qual é o desafio? Entenda agora. Você vai agora, nesse pequeno momento, se tornar o host do podcast. Você vai me apresentar, mas é com os teus dados. Você vai falar agora como se você estivesse trazendo Clemens para conversar com você. Certo. E aí eu quero que você traga quem é Clemens, como é que você apresentaria, você que fez o dever de casa, que estudou tudo direitinho lá, que você conhece como ninguém quem é Clemens. Faz uma introdução aí, agora você é o host do podcast, eu sou Clemens. E me apresenta para a galera que está lá sentada agora assistindo Visão Empreendedora. É o desafio. Esse meu amigo, ele já traz surpresas e vamos acompanhar. Primeiro, parabéns a todos que estão acompanhando nesse momento, porque conhecimento hoje é uma virtude, mas conhecimento em ação é o que traz a mudança. E já que meu amigo trouxe o desafio, vamos começar. Clemens Vilas Boas sempre teve uma alma empreendedora e buscava conhecimento, tanto do ponto de vista da academia, da universidade, como também aprender sobre os negócios. Iniciei minha carreira formalmente como professor e advogado, comecei a entender mais aquilo que fazia parte do meu propósito de vida e a ver como eu poderia me inserir. De forma que eu fui desenvolvendo, treinando, fazendo palestras desde a universidade e ao mesmo tempo desenvolvendo meu escritório para começar a focar na parte imobiliária e eventos relacionados à parte imobiliária e assim como professor, estar ministrando cursos e dando aulas. Porque eu sempre pensava, se for falar de Clemens, um detalhe, eu não quero ser visto como alguém que ensina o que acha que sabe. Então, eu investi em muitos treinamentos, me tornei professor acadêmico com diversas pós-graduações, mestrado, grupo de pesquisa de doutorado, Brasília, Bahia, São Paulo, para poder ter propriedade, ter uma metodologia de ensino. Sim. A ponto que a gente pudesse ensinar tanto aquilo que eu possa dominar, como aquilo que eu quero aprender, porque a metodologia veio sendo solidificada. Com isso, nós tivemos uma grande oportunidade de nos conectar com Augusto Cury, com o Thiago Brunet, trazendo referências para a Bahia, desenvolvendo pessoas e negócios. Usando exatamente todo o meu corpo de relacionamento, advogados, empresários, amigos, todos do ecossistema da sociedade, da capital, trazendo inclusive o prefeito para fazer parte do projeto, do conselho diretor, e especular mudanças, a tal ponto que nós conseguimos trazer uma projeção internacional para Salvador. Salvador hoje se conecta com os Emirados Árabes para poder ser também um palco de mudanças, a primeira cidade da América Latina a ter um Museu dos Emirados Árabes, a ter um grupo Salvador Emirados Árabes, desenvolver eventos, workshops, relacionamento e mudança. Tudo isso a partir da ideia de reunir educação, de reunir grandes nomes e de reunir um propósito. Então, hoje, o que é que eu enxergo? Que a minha função é transformar vidas, cidades e, sobretudo, também organizações. Isso contempla empresas, contempla instituições, contempla igrejas, todos que querem mudança, Cleison. Então, o que é que o Clemens é? Clemens hoje é alguém que quer transformar vidas com conhecimento e com ação. Quer reunir pessoas e aprender como o grande Cleison, que está aqui conosco dando seu tempo e suas lições, e entender que a vida ela precisa sempre de um poderoso propósito e que precisa de ação. Então, hoje, estou aqui à disposição para poder contribuir de como cheguei até aqui, como professor, como advogado, como palestrante. Na nossa conferência Vida Extraordinária, o que ela trouxe para a cidade hoje, já na fase 2, consegue trazer uma projeção internacional de oportunidades. Como desenvolvemos isso? Vamos ter aí um tempo no podcast para apresentar. Meu Deus! Cara, quanta coisa boa! Irmão, parabéns, cara. Você tem obrigado. 60 e quantos anos? Ô, meu irmão, seu irmão envelheceu um pouquinho, mas ainda não cheguei lá, não. Pô, o cara jovem, esse cara faz crossfit com minha filha, pô. O crossfit não é bom divulgador, porque eu não tô muito em forma, não. Não, você tá bem, pô, você tá bem. Mas a filha dele que é retada, boa. O nome de sua esposa é Natália. Isso. Ana, minha filha, Aninha. E Natália são parceiraças. Ali são crossfitters mesmo. Elas são, né, elas são. Eu sou visitante, vou treinando.
Mas, meu amigo, parabéns, currículo maravilhoso. E eu tenho certeza, você em casa aí, tem uma galera que tá em casa, Clemens, tem uma galera que vai pra academia ouvindo o podcast. Maravilha. Tem outra galera que viaja ouvindo o podcast. E eu imagino que agora, quando a galera viu isso aqui, a galera falou, pô, essa conversa vai ser boa. Essa conversa vai ser boa, porque, meu amigo, a gente vai começar em Salvador e talvez a gente pare lá nas Arábias. É isso aí. É isso aí. E talvez a gente volte para Salvador, porque a gente tem um grande evento para falar também aqui em Salvador também. Mas tudo no seu tempo. Cara, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Antes de você quebrar, vou quebrar na sua frente quebrando um pouco. já, né? Eu tô sabendo que esse evento Bahia Potência Empresarial está para conectar também um painel árabe. É isso mesmo, Cleison? Rapaz, não dê spoiler, não dê spoiler. Mas eu iria deixar para vocês no percurso. Existe nos grandes eventos como o Bahia Potência Empresarial existe uma chave. E vocês que poderão participar. Por que eu soube, Cleison, que no momento que for confirmado ainda mais painéis surpresa, vão acabando as vagas, não é verdade, Cleison? A gente acredita muito que os ingressos vão esgotar 30 dias antes do evento. Exatamente. Porque, na verdade, na largada já houve uma aceitação muito grande. A gente só anunciou Joel J. Isso. Já houve isso. Ninguém tá sabendo do que a gente tá para acontecer aqui. Só pra quebrar Imagine. a agonia e essas outras oportunidades, o Cleison, como visionário, ele buscou tempo, formato, e isso muda a empresa e vida, gente. Hoje, só vou dar dois spoilers para as pessoas lembrarem. O Bahia tem um símbolo grande, quem gosta ou não gosta, dentro da Embaixada dos Emirados. Sim. Então, não só o Bahia, grandes empreendimentos receberem investimentos que estão bem próximos da sua empresa, da sua loja, da sua escola, e que eles estão, sabe como, Cleison? Observando. Sim. Quem está dentro dos requisitos. Agora me conte, como o Cleison sempre fala aqui, como é que você vai estar dentro dos requisitos se você não tiver conhecimento? Se você não for para o evento da Bahia Potência Empresarial, se você não buscar Cleison. Se você não estiver ouvindo um podcast como esse, não tem como. Sabe? E mudar a sua vida. Isso. É uma startup pequena, você às vezes tem uma grande ideia, mas você não tem recurso. Você tem uma grande empresa e não consegue crescer. Mas você não consegue chegar também nesses fundos, porque tem todo o requisito jurídico, contábil e, sobretudo, o produto e o serviço tem que ter interesse. Porque a gente às vezes quer vender o que a gente quer. Né? Verdade. Não tem jeito. É muito comum isso, né? Mas, não vou falar muito não, só estou alertando. Esse evento vai parar a Bahia. Com grandes convidados, com propósito e com tudo aquilo que você precisa. Não que você muitas das vezes quer, mas o que você precisa. Excelente. Cara, a conversa é muito boa. A conversa hoje aqui, eu acho que a gente teria que durar umas 4 horas de relógio, né? Mas você trouxe um ponto aí que eu recebo muito na minha caixinha e eu queria que você trouxesse sobre isso, Clemens. Às vezes a galera tem muita ideia e às vezes ele não quer nem contar a ideia pra gente. Porque fala assim, não, é porque eu não quero contar porque eu tenho medo das pessoas roubarem minha ideia. Exatamente. E ele disse que ele tem uma grande ideia, uma ideia brilhante, mas que falta dinheiro, falta recurso. O que é que você diz? O que é que você diria? Ou melhor, fala para esse empreendedor agora. Qual o conselho, qual o caminho que você dá para ele trilhar? Esse cara que acha que tem uma grande ideia, mas que não tem dinheiro, que o que falta é recurso, o que falta é um sócio para patrocinar o negócio dele, a startup dele. Falta muitas vezes começar. Porque quando a gente começa, a gente gera credibilidade. Claro, dinheiro é necessário, mas tem 3 casos que a gente pode comentar durante o podcast, como o Cleison colocou, a conversa está maravilhosa, mas a gente cita. Mas você, muitas das vezes, erra e vai errar a vida inteira por faltar fé. Fé em você mesmo. Se você tem a fé em Deus como eu tenho, e devo tudo a Ele até aqui quando eu caminhei, mas fé para começar. Cleison, eu nunca esqueço um grande filósofo que lá na Grécia, há 2000 anos atrás, quando falava dos grandes feitos, ele disse, os grandes feitos não se começam quando se tem a ferramenta, se começam quando eu dou o primeiro passo. E esse primeiro passo não é o dinheiro que você falta, muitas das vezes, mas é a consistência de ver o que você já tem em mãos, para que os outros vejam. E o conhecimento no primeiro passo vai ter toda a diferença. Aí eu vou fechar esse bloco para poder não ficar muito longa a resposta que o nosso grande Cleison me apresentou, e fala de três situações. Quando você precisa de recursos, você primeiro precisa apresentar um projeto. E isso vem com conhecimento. Como é que você não recebe conhecimento? Porque o banco ele quer alguém que já tenha atividade financeira. E você, muitas das vezes, não tem atividade financeira. E é
comprovado, se você for observar, a maioria dos empreendedores, que as grandes empresas têm facilidade de crédito e os pequenos empresários têm dificuldade. Não é isso, Cleiton, que acontece? Perfeito. Então, assim, você já não pode colocar, vá para o banco, gira o dinheiro do banco. Esse podcast aqui de Cleiton é o real, tá? Não é aquele de discurso, não. Com a conversa bonita. Não, que você mude sua vida, vá ao banco, Cleiton, pega 1 milhão, tá, Cleiton? E você gira. O banco não tá dando... Não vai te dar. Não vai te dar nem R$1.000, às vezes. Não dá mesmo, não. Não dá mesmo. E quando você girar 1 milhão, aí ele te dá 1 milhão. Então, o que acontece? Essa a problemática. A realidade é essa. Mas a minha sugestão, que dentro desses 3 tópicos, que o banco não vai lhe dar dinheiro e você não vai ter nada se você não começar, é o 3º tópico. Você tem que pegar a lista do seu celular, ver os seus primeiros clientes, são as pessoas mais próximas, para que você possa fazer um convite, uma pré-venda do seu produto, do seu serviço, um agendamento, levantar um capital mínimo e depois que você vê um produto ou um serviço, você começar a apresentá-lo a pessoas próximas que conhecem pessoas que podem não só patrocinar, mas comprar, porque o seu objetivo final tem que ser vender. Cito o exemplo do Sofá na Caixa. Começou a construir a empresa, só tinha R$2.000 na mão. Veja, olha que audácia, meu amigo Cleiton, uma indústria com 2.000, Cleiton, você já viu isso? Caramba. Eu ia dizer o quê? Para todo mundo, não comece. Não vai dar certo. Faça um outro negócio, depois você começa, eu diria, não desista do sonho. Mas o que é que ele falou? Não, vou fazer o seguinte, vou apalavrar com as costureiras. Olha o que eu estou te colocando, você tem que... Mas o que é que eu acho em comum nessas histórias? Eles começaram. Você Era entende, o primeiro Cleiton? passo. O primeiro passo. Pô, Cleiton, vou me arriscar aqui. Se não der certo, tá tudo bem, eu tentei. Então, ele apalavrou com as costureiras, alugou um galpão e os 2.000 comprou todo de material. Fez uma boa página, fez um bom produto, procurou todos os contatos em comum, vendeu. Depois as pessoas gostaram, divulgaram na rede social e em 2 anos vendeu 10 milhões. Então, o que acontece? Essa situação toda vem do começar. O meu conselho é, não fique dentro das prisões mentais que tanto Augusto Cury comenta. Porque essa prisão, muitas das vezes, é você mesmo que está com a chave na mão. Então, abra a chave, comece e busque o que você tem nas mãos. Não espere cair do céu. É isso que a gente aconselha. Essa colocação que você traz, ela é muito importante do começar. Eu sempre digo, se você esperar as condições perfeitas para começar, você nunca vai começar. Porque tem muita gente que está nisso. Ele está esperando uma conexão, ele está esperando aquele parceiro, ele está esperando aquelas condições todas ali favoráveis. E eu falo isso na minha vida real. Se eu esperasse as coisas estarem na melhor condição para eu fazer, eu não teria feito nada. Porque eu estaria esperando até hoje. Vou lhe contar. Você é um amigo que eu divido a dor de inovar na cidade. Sim. Quando a gente faz a conferência, veja, olha os nomes que Cleiton está trazendo. Joel J, palestrantes grandes. Trouxe não somente o Iago Brunet, mas fazemos o Augusto Cury, trazemos tudo isso. Mas o que eu estou colocando? Não, é fácil, Cleiton? Não. Não é fácil. A gente tem uma adesão grande, mas o que é isso? Uma conferência, ela começa assim. Deu medo, Clemens, na hora de trazer Augusto Cury, Thiago Brunet. Não só medo, mas também nem todo mundo pensa como Clemens e Cleiton. Sim. Se todo mundo pensasse, era bom. Pô. Fácil, lotava os auditórios. A gente ia fazer na Fonte Nova. Na Fonte Nova. E isso, muitas das vezes, vem porque as pessoas pensam que a gente está aqui porque é fácil, porque a gente divulga na rede social, mas não, existe um propósito. E o que acontece? Quando eu comecei a fazer palestras, eu comecei dentro do meu colégio, com 15 anos. E tinha um evento no teatro, eu me oportunizava para palestrar e comecei a treinar, estudar sobre oratória. Aí um professor do colégio viu o meu potencial, me ofereceu uma bolsa integral de treinamento em oratória. Aí fui para a Universidade Federal da Bahia, fui um dos primeiros alunos a trazer autoridades, embargadores, sozinho, não era com os professores, não. Sim. Eu tinha iniciativa de ir até eles. O que é que eu estou colocando? Eu comecei. O que eu estou falando para vocês fazerem é comece, mas comece certo. Veja os exemplos que deram certo, veja quem tem conhecimento, acompanhe bons podcasts como o de Cleiton e você vai perceber que a fé que tem dentro de você vai fazer acontecer. Mas nada é do dia para a noite. Então, no evento, quando eu fiz o grande desse tipo, eu já tinha sentido emoções pequenas durante 10 anos montando os eventos. Vai ter gente ou não vai? Chamei um desembargador, chamei um presidente, chamei um ministro, vou passar vergonha ou não vou? Então, eu começo a criar relações para poder gerar o evento. Então, tudo é um ciclo. Hoje mesmo, por conta um dos nossos negócios é da educação, nós temos também uma empresa que treina, capacita, e dentro dessa perspectiva a gente tem a formação palestrante orador, que a gente abre algumas vagas limitadas, por conta também do método Augusto Cury. E o que é que a gente coloca? Quando você faz um evento, você cria um ecossistema de negócios para você também. Então, o seu evento na cidade, ele não só atrai um ecossistema de você estar trazendo novos negócios, patrocínios, novas empresas na cidade, mas também capacita pessoas. Então, quando a gente gera um evento, ele também é um vetor de transformação para Salvador, é um vetor de transformação para Maceió, e não só deixa
virar uma fonte de renda, porque você também vai ver bilheteria, patrocínio, situações, mas trará também um propósito. As pessoas vão sair, eu quero fazer negócio com o Cleison, eu quero fazer negócio de educação, eu quero vender meu produto, vender meu serviço. Então, um evento ele é um vetor de transformação, tanto para a sua carreira, como também para os seus negócios. Excelente. Grandes coisas têm pequenos começos. Pega essa visão, pega o que Clemens acabou de dizer aí, e eu acredito que essa fala foi direcionada para algumas pessoas que tá no sofá, que tá esperando, que tá em dúvida se faz, se não faz. Comece, dá o primeiro passo. Ponto final. Clemens, eu queria fazer uma pergunta, cara, que para mim ela é uma pergunta que acaba gerando muita conexão, porque Sim. as pessoas vivem no dia a dia e elas têm muitos desafios e elas têm muitas dificuldades. Quando elas estão no meio dos seus desafios, no meio das suas dificuldades, geralmente elas pensam que a situação dela sempre é pior do que a dos outros. Isso. Sempre você acha que o outro teve sorte, você não teve, que o outro a esposa apoia, mas a minha esposa não apoia, que o outro tem dinheiro, mas eu não tenho dinheiro, que na cidade do outro é melhor, que na minha cidade é mais difícil. E aí eu queria saber se você teve desafios, se você teve dificuldades na tua jornada. E diante desses desafios, dessas dificuldades na tua jornada, eu queria que você pensasse agora qual foi o maior desafio, qual foi a maior dificuldade que Clemens encontrou, que talvez, não digo que talvez você possa ter pensado em desistir, mas que deu um frio na barriga, mas que você olhou e viu a situação difícil e como você superou isso? Cleison, diversas vezes eu gosto de colocar uma frase de Jesus, que é: no mundo tereis aflições. Mas tende coragem. Mas tende coragem, tende bom ânimo. Eu uso não como uma mensagem Ela religiosa. É maravilhosa, né? Exatamente. Não como mensagem religiosa, sabe, Cleison? Sim. Mas como modelo de vida. A fé, para mim, também é um modelo de vida. É renovar a sua perspectiva e você ter um relacionamento com Deus. Porque você entende que a vida ela é sempre uma sucessão de batalhas. Então, projetos que eu já desenvolvi, muitas das vezes eu tive grandes dificuldades, sim, por falta de recurso, por falta de relações que pudessem ajudar a expandir aquele negócio. E, às vezes, a gente pensa realmente em desistir naquele momento, mas nunca perder a fé. A fé em você mesmo, de que é possível. Porque a chama da esperança, isso é comprovado por diversos especialistas em várias universidades, a chama do otimismo, que faz seu cérebro funcionar melhor, Cleison. Você acredita que saiu com os estudos que viram que o cérebro otimista, que o cérebro que tem ali aquela perspectiva que vamos continuar, vai dar certo, não aquela perspectiva iludida, tá bom? Isso é mentira também. Eu não gosto daquela frase de que vai dar tudo certo em todo momento. Não. É você entender que uma hora, se você tiver com conhecimento, você vai chegar lá, mesmo depois de ter errado algumas dezenas de vezes, mas que você precisa acreditar que vai dar certo. Então, diante desse cenário difícil, quando eu saí da Universidade Federal da Bahia, já com muitos projetos, como advogado, como empresário, senti dificuldade de ter informação e conhecimento de qualidade. Você entende, Cleison? Sim. De como colocar um produto bem feito, de como lançar um bom empreendimento, além de que eu já rodava o meu escritório com captação, a parte comercial eu já tinha desenvolvido durante a faculdade. Você atuou primeiro como advogado ou como professor? Eu já saí como os dois, só que não professor de direito. Na época eu era professor de habilidades, já ensinava também em alguns painéis, tinha também, antes de começar como professor... É porque eu falo assim, desculpa, mas claro. Você fala assim, eu falei que você começou como professor, advogado, mas eu ainda queria acessar, porque você tem a veia muito empreendedora também. Exatamente. Então, explica um pouquinho essa tríade aqui. Explica. Professor, advogado e empreendedor. Porque, na verdade, o empreendedor é o pano de fundo que envolve tudo. Traz isso aí. Vamos lá, gente. Isso aí eu já trago uma novidade aqui no nosso episódio, tá? Um episódio, porque esse podcast aqui é muito importante. Eu gosto do que o Cleison faz, porque ele sempre pega uma realidade. Veja o que ele enfrenta. Qual o problema, qual a dor. Você está aqui hoje, mas o que aconteceu? Eu comecei a empreender cedo, porque eu já tinha criado um reforço escolar. Sim. Em frente ao meu colégio. Eu fui lá, aluguei uma sala com 17 anos, pegava monitores, pagava eles para ensinar e ia ensinando, porque eu já tinha um relacionamento, eu tinha um título de um melhor aluno da escola, os professores gostavam de mim, a diretoria me recebia, eu recebia um título, então eu falei, vou ensinar. Aluguei um espaço, comecei a ensinar e eu já tinha essa perspectiva enquanto eu fazia o curso de Direito, porque eu já tinha um objetivo de estar conduzindo
e fazendo diversos procedimentos judiciais e também abrindo meu negócio. Porque quando eu comecei a fazer o curso de Direito, eu estava investindo muito na minha habilidade de professor, dono de um curso, por isso que eu coloquei. Aí quando eu me formei, me tornei advogado, já tinha uma veia acadêmica por ter feito diversos procedimentos acadêmicos dentro da UFBA e no colégio. E aí, Cleison, eu começava a ver como vender também essa habilidade. Quantos falam disso e nunca tiveram evolução sobre isso? Porque eu criticava, ficava feliz em ver que o conhecimento estava mais democrático. Sim ou não, gente? Você hoje consegue acessar Cleison, consegue acessar o GeoJ de forma até gratuita no YouTube. Isso é raro, Cleison. Há 20 anos atrás, as pessoas iriam para São Paulo, Rio de Janeiro e, quem sabe, uma outra cidade que tivesse ali no eixo para ouvir um pouco dos grandes nomes. Estou errado, Cleison? Não, certíssimo. Então, a pessoa tinha que ter dinheiro para pegar um ônibus, ficar 3 dias... Não era acessível. Não era acessível. Hoje você escuta esse episódio e muda. Então, o que é que eu falo? Eu, quanto professor, que mantenho nas minhas redes sociais, mesmo tendo outras atividades principais, é que a gente possa ter lealdade, Cleison, com um conhecimento que vale a pena. E não só lealdade é ouvir, é efetivar, é você tentar, senão não vale a pena. Sai agora desse episódio. Se você não está disposto a tentar, não vale a pena para você, porque você não vai usufruir da vida extraordinária que está por trás da humildade de querer aprender. Se você não está disposto, não vá para o evento, não vá para outras situações. Você está aí perdendo o seu tempo. Agora, não está aberto, né? Não está aberto. Agora, calma. Se você não está confortável com essa vida, se você acordou hoje e vê que essa vida não é o que você quer, fique aqui agora mesmo. Efetive o seu conhecimento, porque isso é sinal de uma nova primavera, é sinal de uma nova vida, é sinal de que a noite foi embora e que o sol nasceu. Porque nada melhor do que um dia após o outro. E enquanto a vida, a esperança. Caraca, o cara é muito bom, viu? Isso é top demais. Meu amigo, na internet tem uns gurus aí que critica a faculdade, universidade. Isso é uma pauta boa. Que bom que aí eu queria que você desse seu ponto de vista sobre isso, porque eu estou falando com um professor, advogado e empreendedor. Esses caras, às vezes, eles falam como que um professor, um advogado não entende nada de empreendedorismo. E que para você empreender, às vezes, você não precisa da academia. Isso. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, eu gosto de fazer uma referência a um dos grandes nomes também que está crescendo no mercado de mentorias, que é o Lázaro do Carmo. E ele falou sobre isso exatamente. Dia desses, Cleison, e eu faço uma explicação de forma breve. Lázaro disse: estão criticando as faculdades, universidades, e eu quero perguntar como você vai conhecer pessoas, como você vai ter um script de fala, um script de oportunidades, se você está definindo seu produto ou serviço. Se você já tem um grande negócio, você pode fazer um curso nichado, que você quer falar melhor, escrever melhor e está tudo bem. Mas se você ainda não tem uma rede de relacionamentos, estude. Pratique. Agora, o erro é a sua seleção dos cursos. Você precisa escolher cursos. Não precisa ser uma graduação, às vezes, pode ser um curso técnico, curso que envolva ali habilidades, mas que não é a saída e não é o propósito. Então, o Lázaro traz essa analogia e eu trago também como alguém consciente dos dois mundos. Sim. Do mundo do negócio e do mundo da academia. De alguém que parou para estudar. Qual é a saída? Você precisa alinhar com o seu propósito. Nós estamos vítimas também de um sistema que vendeu cursos como vende papel. Então, isso trouxe uma falta de credibilidade. Por isso eu entendo as críticas de quem muitas das vezes fala: eu preciso gerar renda, gerar negócios. É verdade, não está dentro do seu propósito, não vá gastar dinheiro com isso. Às vezes você gasta em um curso pequeno, com respeito aos cursos pequenos, 70, 80 mil reais para fazer uma formação. Isso já era no começo de um grande negócio, não é isso, Cleison? Sim, então, eu trago informações concretas. Para você não é a realidade, você pode faturar muito mais de quem está ali de carteira assinada. Mas existe uma finalidade. Volto a dizer, o início e o fim de sua vida vai ser totalmente influenciada pelo seu propósito. Então, se você quer estudar para uma carreira fim, você quer ser juiz, você quer ser médico, você quer ser engenheiro, você precisa de graduação. Então, errado quem fala que você não deve fazer graduação, mas você está errado também se só fizer a graduação. Aí você vai fazer um módulo complementar para conhecer pessoas, para fazer negócios, você vai ser um super profissional, entende? Então, você está no caminho certo. É assim nos outros países desenvolvidos, porque o Brasil passou por um processo de deformação, anote isso, de vendas de cursos e diplomas para faturar os donos de faculdades e universidades que não ficaram milionários, alguns deles ficaram bilionários, porque venderam isso como um produto necessário e essencial. Você só vencia na vida se fizesse faculdade, não é isso, gente? Você só era alguém se fizesse faculdade. Esse é o erro, tá certo? Então, não vamos diminuir o conhecimento pelo erro mercadológico ou até de condução de um país. O conhecimento, ele é essencial, ele é uma ferramenta de transformação. Então, está de acordo com o seu propósito. Agora, pergunta para mim, como o Cleison fez. Clemens, você se arrepende de não ter feito os outros empreendimentos, gastado o dinheiro que você gastou com isso
e já até avançado, eu não conseguiria fazer nenhum dos meus empreendimentos se eu não fosse professor e advogado. Por quê? Para eu acessar a parte educacional, cursos, palestras, eu vim como professor e advogado. Para eu construir os empreendimentos que eu estou construindo, eu vim como professor e advogado. Para eu lançar os 2 livros com os grandes nomes, eu vim como professor e advogado. Eu fui recebido recentemente, eu fecho, não vou citar nomes agora, mas por um representante do governo dos Emirados. Ele pegou na minha mão, Cleison. Ele não me recebeu como empresário, ele não me recebeu como escritor, ele me recebeu como professor. Caraca. E ele falou assim, que honra receber um professor de 30 anos aqui no governo. Eu quero te dizer que o senhor é muito bem-vindo, que o senhor desperta a minha admiração por dar atenção a uma moeda que transforma o mundo e acomunda o mundo inteiro. Então, o que é que eu estou colocando? Siga o seu propósito de acordo com o seu objetivo. Se você quer um business, uma empresa, estude elementos para você vender um produto ou serviço vencedor, mas não abra mão do conhecimento que estará ao seu lado para você ampliar possibilidades. Então é isso. Excelente. Essa pergunta, essa resposta sua completa vai ajudar muito. Eu tenho um sobrinho, essa semana, Pedro, ele me perguntou sobre isso, porque ele tem acompanhado muita gente na internet, e é meio que ele estava querendo fazer faculdade, o curso, mas com medo, porque o pessoal na internet fala tanto contra, né? Isso. E aí Clemens trouxe essa explicação aí de forma brilhante. E eu recomendo sempre, né? Se você tem um negócio, se você está focado no negócio, cara, foca no negócio, busca esses cursos Isso, e esses conhecimentos complementares para o teu foco ali. Agora, o cara jovem, tá começando agora, não sabe o que vai empreender, não sabe, né? Cara, vai pra faculdade, pô, tem que ir pra faculdade mesmo. E o que Cleison... Vai aprender, vai buscar conhecimento, pô. E vamos fazer só um final aqui, Cleison. Se as pessoas hoje que buscam curso no Brasil, são 10 milhões de pessoas, muita gente, né, Cleison? Sim. Inclusive, que vocês quiserem comprar um produto que eu tenho é muito bom. Depois eu mando para Cleison, a gente coloca. Ora, concurso público é uma demanda interessante. Aí o outro vem desprezar. Eu não quero não quero ter contra-cheque. Eu pergunto, você ganha quanto no seu negócio, meu amigo? Ele ganha 10 mil por mês. É o do contra-cheque que ganha 40 mil por mês, tem 60 dias de férias e tem toda uma estrutura. Por que você está falando como se você fosse superior a ele? Então, antes de falar, escute. Preste atenção. Nesse podcast, que é Divisão Empreendedora e Real, cada um tem o seu propósito. Se você pensa em um concurso, também não diminui. Mesmo sendo a nossa pauta fazer negócios, é você entender que o concurso é um mundo, perfeito, LT é outro. E respeitar. E respeitar. E vou lhe falar, Cleiton, para fechar, o Mubadala Capital, que é o fundo dos Emirados Árabes, eles contratam somente profissionais que têm mestrado ou estão mestrando para serem executivos do fundo. Então, às vezes, você está tirando onda com um cara que estudou e o cara tem muito mais projeção de carreira do que você. Sim. Então, o que é que a gente está falando? Abra os seus negócios, sim, e vamos faturar muito. Mas jamais subestime ou superestime as escolhas de alguém. O que não podemos é viver sem visão, como diz o nosso podcast. É você entender o que é aquilo ali. Você não está sendo fruto de uma proposta vazia. Você precisa estar alinhado com o seu propósito. Esse é o meu pedido, Cleison, a toda a sua audiência. Tenha um propósito. Não fique andando. Você vai fazer o curso para quê, meu filho, também? Já que você tem um negócio agora. Para quê vai gastar dinheiro? Vai faturar com a faculdade. Vai focar no seu curso. Vai focar em um investimento de marketing, investimento de vendas. Vai trazer gente para a equipe, vai contratar. Isso é o objetivo. É o que eu faria, mesmo sendo acadêmico. Hoje, várias pessoas sentam comigo e surpreendem, Cleison. Vou fazer a faculdade. Tranque. Sua empresa está grande, para que você fazer a faculdade? Não tem propósito nisso, a não ser que você já tenha um faturamento muito grande, que é a minha vontade. Entende, Cleison? Uma realização pessoal. Como um grande amigo, um executivo meu, um executivo nosso, que ele já tem uma empresa executiva internacional, ele estava fazendo um outro curso, Cleison, por opção dele, quer ocupar o tempo dele. Então, esse é o nosso pleito. No Visão Empreendedora, é muita realidade. Então, se você está fazendo o seu curso para formar um outro negócio seu, você quer abrir uma construtora, sendo engenheiro, continue. Não escute os outros, não. Você está andando. Mas se você está fazendo cursos pequenos, aí eu vou fazer só alguns exemplos, tá? Tem um curso de design, agora está sofrendo muito, porque está tendo a inteligência artificial absorvendo isso de maneira poderosa. E você está vendo que eu tenho que concluir. Não, você não precisa concluir tudo se está fora do seu negócio, tá? Eu vou falar isso aqui, posso ter algumas críticas até depois de alguns outros ramos, mas inteligência artificial você tem que avaliar o que é que você está no curso para que não perca o seu dinheiro e você possa investir num negócio que complemente com isso. Então, a minha função como professor é ensinar pessoas mesmo sobre a vida, sobre a realidade, sobre as dificuldades, tendo o conhecimento que eu pude absorver em diversos países que estive, culturas que estive e empreendimentos que participei. E a minha visão para você tenha um propósito, observe, é sempre tempo de recomeçar. É só ter coragem, fé e agir. A ação é importante. Pegando um gancho nisso aí, cara, se você tivesse que começar hoje
do zero, sem recursos, como você começaria? Sendo já professor e advogado ou sem Zero. sem nada, né? Sem nada. Cleison, eu começaria buscando formar um negócio com baixo custo de produto e serviço. Eu começaria a gerar dinheiro, comprar, revender, comprar, revender, comprar, revender. Porque Cleison foi bem cru comigo, sem habilidade. A habilidade que eu tenho de ensinar... Mas no caso, sem essa habilidade, seria uma busca por uma habilidade. Não, comprar e vender porque eu quero comer, tenho que comer. Isso. E eu buscaria a habilidade da comunicação que eu investi mais de 15 anos aí. A partir dos 15 anos eu comecei a palestrar, cheguei nos 30 todos os anos, todos os meses. Você acredita que essa comunicação é um dom ou é treinamento? Qual é a sua visão sobre isso? Dom e treinamento. Se você não tem o dom, você pode ter o treinamento e ficar melhor que quem tem um dom. Mas o dom ajuda. Por que o dom, Clemens? Me comprova cientificamente. Tem pessoas que já nascem com a disposição de falar. Só precisam lapidar. Mas assim que elas nascem, se elas não tiverem treinamento, elas também não terão o poder, que é a diferença, o dom e o poder. Que é você acessar os locais. Entende, Cleison? Então as pessoas vão, às vezes, a ambientes jurídicos e querem conversar como se estivesse falando com empresários. Não é assim. Então, o professor e amigo de vocês, eu fui de tribunais a Brasília e fui de empresas em São Paulo a empresas fora do Brasil. Então, eu pude ver que a comunicação ela tem propósitos e estratégias diferentes. Boa. Então, inclusive, tem um e-book meu, depois sobre liso. Em cada intenção... Você precisa tratar. Perfeito. Porque as pessoas são influenciadas por o seu fator de comunicação, roupa, voz, tudo isso ao mesmo tempo. Então, tudo isso é um aprendizado. Então, hoje, se fosse do zero, eu buscaria um produto baixo ticket. E aí vai um abraço para os meninos também, que falam muito disso no ecossistema, e outros que trazem possibilidades. E buscaria a habilidade de me comunicar. Não, veja, as pessoas erram muito quando elas falam, você tem que só quer aprender, é só conhecimento. Mas conhecimento é pago, amigo. A pessoa não consegue pagar. Não consegue nem comprar um livro. Não é, Cleison? Com certeza. É trabalhar com a realidade. Aí, depois, eu observaria aquilo que tivesse mais dor no mercado, que precisasse de mais atenção, para eu poder me associar e buscar patrocínio, investir em minha imagem e na comunicação. Mas por quê, Cleison? Isso não é conversa? Não é, não. Vocês vão sentar em mesas que as pessoas vão se conectar com você só pela sua ousadia de falar. Parar para te ouvir. Para te ouvir, vai dizer, olha, o que é que você trabalha? Eu trabalho com isso, então vou investir no seu negócio. Meu recado é, você tem que achar um produto ou serviço, não que você queira, mas que as pessoas queiram comprar. E depois disso, você avançar para uma habilidade que é se comunicar. Mas, Clem, isso não é conversa de palestrante? Falei, também é de alguns, mas é a realidade. Se você não souber se comunicar, até para você fazer, comprar seu negócio, não comunicação. Compra. Por exemplo, se você hoje vai fazer o grande evento que Cleison vai fazer, Bahia Potência Empresarial. Cleison é um empresário bem sucedido. Se ele não souber se comunicar, ele não consegue trazer mais pessoas. Porque a comunicação ela gera confiança, que gera desejo, que gera compra. Mas quando você não confia, você não tem desejo, você não compra. Trava. Aí mesmo quando você precisa, viu, Cleiton? Tem o livro que eu gosto também, né, que é a Bíblia de Vendas. Veja, você gera primeiro, antes de tudo, ele vai falar confiança. Sim. Agora me conte como é que você confia em alguém que não consegue olhar no seu olho, que fala de maneira não só desequilibrada. Não passa segurança. Não passa segurança. E aí eu vou fechar. E você vai dizer se a gente está errado ou certo. Você parou agora no Salvador Shopping. Shopping credibilidade. Sim ou não, Cleison? Sim. Você veio lá uma lanchonete, não viu? E você vai olhar para o funcionário e perguntar, esse salgado é de qual sabor? É de frango? É de carne? Se ela olhar para o lado, ficar, não sei, eu vou confirmar com alguém. Você se sente seguro? Ou você muda de... Falando isso de um objeto de venda simples, né? Barato. Agora me conte, Cleison, e para um empreendimento, para um imóvel, para uma joia, se você tiver uma comunicação falha, você não vende nada. Um salgado você não compra. Imagine o empreendimento. Então, é isso que a gente comenta. Pegando um gancho nisso que você trouxe, eu compartilho muito, eu digo, cara, independente do que você vai fazer, aprende a vender. Isso. Venda é atividade milionária. Eu gostei da tua resposta, porque você trouxe que se tivesse que começar do zero, ia começar vendendo. Não, vendendo, coisa. Aprendi a vender, depois eu aperfeiçoava. Se você aprender a vender e depois aprender a se comunicar, depois aprender a ser advogado, depois aprender a ser professor, depois aprender a ser palestra, o que for, você vai estar bem. Porque nenhuma dessas atividades, advogado, médico, escritor, professor, se não souber vender, passa perrengue. Com certeza. Passa perrengue. Não, com certeza. Porque você conhece, com certeza, excelentes profissionais. Não, isso aí é o que mais tem, Cleison. Mas o cara tá passando a maior dificuldade. Por quê? Porque ele não sabe vender. Ele não sabe nem se vender. Na verdade, ele não sabe vender o conhecimento dele, ele não sabe vender o serviço dele. E eu diria que esse podcast hoje tem uma função e o legal, Clemens, rapidinho. Não, claro. O legal é que venda é uma habilidade que você aprende. E a gente tem batido muito nessa tecla do Bahia Potência Empresarial. Esse evento
nós vamos ajudar. São 2 dias, vai ser o dia inteiro, de 9 às 20, onde eu vou ensinar o cara a vender. Isso aí. Não importa se ele é médico, se ele é dentista, se ele é advogado, se ele é professor, se ele é designer. Pô, tem cara que edita vídeo, o cara é muito bom, mas ele não sabe vender, pô. Exatamente. O cara trabalha com planilha, o cara trabalha lá na retaguarda, o cara sabe fazer um monte de coisa, mas ele não sabe vender. Seus problemas acabaram. É isso aí, Bahia Potência Empresarial chegou para transformar. E o que é que eu falo? Esse podcast tem uma função hoje muito importante, que é a gente colocar os assuntos no devido lugar, Cleiton. Sim. Educação tem o seu papel, negócio tem o seu papel. E a diferença disso tudo vai ser o seu propósito, tá? É verdade. Nós fomos vítimas por mais de 15 anos de um marketing poderoso, de uma propaganda associada a governos e a grandes corporações, de que você tinha que fazer faculdade para você ser alguém. E isso é errado, tá? Esse eu sou contra. Eu sou professor, sou advogado, sou contra isso. Boa. E o que eu sou a favor é que você faça o seu caminho através de um propósito, que você escolha a sua carreira e que você associe o máximo que você puder. É isso que a gente tem que se fazer. A minha função hoje como professor, e eu falo não professor, mas que fica dentro das universidades só, mas ensinando à sociedade, ensinando a corporações, ensinando a empresas, ensinando a cidades, que nós precisamos ter um propósito que gere renda e dignidade. Você precisa ter uma empresa que fature, que você tenha lucro para dividir em casa. Você precisa ter um curso que lhe dê um emprego bom, que é isso que você quer, ou que lhe dê uma habilidade de gerar renda e que você leve renda para casa. O objetivo que você tem ao estudar por 5 anos ou abrir uma empresa é você ter dignidade, que você tenha valor, que você viaje, que você tenha carros bons e que possa dar à sua família sorrisos. O objetivo é esse. Então, não precisamos criar guerras entre setores, mas sim aliados, para que a gente possa ver o que é que você complementa na minha vida e o que é que eu complemento na sua. Sociedade é um ecossistema, é um corpo que tem que se pensar em funcionamento. Então, se nós somos uns contra os outros, nós não temos um funcionamento saudável. A gente tem que pensar que o setor tem a sua finalidade, o outro tem a finalidade e vamos caminhar para ter lucro, que é isso que faz a gente comprar, comer, viver e ter dignidade. Clemens, hoje você vende o quê? Bom, falando de vendas, né? E hoje, o que é que você tem para vender? Você até deu uma pistazinha quando a gente tava falando ali do... depois a gente fala e tal. Apresenta pra gente. Vamos lá. Hoje na minha página, a gente tem uma página nossa que concentra, nós temos a nossa conferência anual, nós temos os nossos livros. Quando é que ela acontece? Ela acontece normalmente em julho, mas esse ano nós colocamos ela para o fim de novembro, porque vai ser uma conferência mais fechada, porque teremos uma experiência diferente, que é o lançamento do Museu Augusto Cury. É bem bacana. E aí eu vou divulgar logo, Cleiton, para você conhecer. E, além disso, nossos livros, né, que é o Meeting of the King, o Encontro com o Rei, que é o primeiro livro da América Latina a trazer uma conexão com a cultura árabe, e essa conexão traz exatamente as habilidades e a história, não só em um livro, para te ensinar habilidades que eles têm de transformar desertos em ouro, de avançar em um dos países menores do mundo a terem um fundo maior do mundo, mas também de você acessar no QR Code do livro imagens, depoimentos, documentários e experiências com a família real, com as questões mais importantes dos Emirados Árabes. E o método Augusto Cury. Além disso, nós também temos uma plataforma completa de cursos e habilidades para também transmitir para vocês os nossos eventos e vocês participarem dos nossos empreendimentos. Então, alguns setores, meu amigo, que a gente participa. Excelente. Clemens, quais são os 3, vamos dizer assim, pilares que sustentam hoje o teu negócio, que sustenta hoje a tua vida, o teu propósito? Quais são, se a gente pudesse, eu gosto de a gente fazer assim, quantificar, né, um método, 3, porque facilita o entendimento também. Nosso e das outras pessoas, isso, né? Tem pessoas que às vezes acompanham e tá lá com a caneta, papel, eu estou aqui também no Note, já anoto alguns pontos também que são interessantes para a gente, porque para mim, cara, eu sou rico demais, eu aprendo demais com vocês. Para mim, eu sou apaixonado por fazer o podcast, porque cada pessoa que senta aqui, eu vejo, é um desejo de aprender muito grande e eu percebo que eu aprendo muito. Então, para mim, eu fico feliz por eu contribuir com tantas pessoas que nos acompanham agora através do Spotify, do YouTube, das nossas redes sociais. Mas o primeiro a aprender sou eu, pô. Isso é fantástico. Então, para mim, é um aprendizado muito grande e eu queria que você compartilhasse esses 3 pilares aí hoje que sustentam o teu negócio. Do ponto de vista pessoal, negócio, vida. Uhum. Bom, o que acontece? Nós temos 3 pilares. O primeiro dele é fé. Fé de acreditar no que eu vendo, no que eu faço, e acreditar em mim. Isso é importante, Cleison. Isso não é só... Autoconfiança. Isso não é somente religioso, não.
Isso é científico, tá? Se a gente for investigar universidades... Isso é importante que você está falando, porque às vezes houve um tempo, quando eu estava até na faculdade, isso já tem um tempo já, que quando você fala de fé ou quando você fala qualquer coisa religiosa, as pessoas lhe colocam numa prateleira abaixo. Parece que você... E hoje está até mudando isso. Não, hoje está mudando, porque, é isso. Assim, ó, hoje mudou, mas antes era como se você fosse menos desenvolvido. Você não é tão inteligente, você não é tão intelectual. Exatamente. Graças a Deus que mudou. Mudou, tanto é que, por exemplo, naquela palestra de Joel na segunda-feira, Joel já abre dizendo, olha, eu me converti, eu cultivo uma fé. E aí, o que é que a gente está colocando? Hoje em dia, virou também já uma saída. Mas por quê? A fé ensina 3 coisas, sempre. Acreditar no que não aconteceu ainda, Cleison. Sim. A você entender que é sempre possível seguir, mesmo quando a situação não é favorável. E, por fim, que tudo tem saída quando você tem vida ainda. Então, quando eu falo da fé aqui do ponto de vista empresarial, não é só a fé religiosa. Porque a pior missão do mundo é a guerra que você não acredita. Então você vai vender um livro que você vê que não tem valor, Cleison. Faz sentido, Cleison? Não. Você vai vender uma joia que você vê que não tem uma história. Faz sentido, Cleison? Então, você vender, você tem que comprar. Você tem que comprar. Então, o que eu aconselharia, tanto para a minha vida como para os meus negócios, é você ter a fé primeiro no que você faz e entenda o seu papel naquele produto, naquele serviço. É muito complicado você seguir sem isso, tá? Então defina e tenha um encontro com você, com Deus, com o seu produto, com o seu serviço, viaje, entenda. Depois o segundo pilar é o propósito disso. Além de entender propósito, qual é o propósito dessa minha jornada? Cleison, para que, Cleison, eu estou viajando tanto para as culturas árabes, para fortalecer a nossa conferência, os nossos produtos, que é o que a gente vende? Para que nós estamos fazendo isso? Para quê? Por fim, é o terceiro pilar, mas a lei que eu sigo na minha vida, a lei da semeadura. O que planta, a gente colhe. Eu faço isso nos negócios, faço isso em minha vida pessoal. Por quê? Se eu estiver plantando muito, Cleison, já aconteceu isso. Estava com algum segmento, com negócio, com a empresa, com amigos. Pronto, colocamos ideia, energia, misturamos relações e não deu resultado. Cleison, eu entendo que o problema não está em mim, mas aquele negócio não tem vocação, às vezes, naquela cidade, não tem vocação naquele formato. E tem isso, tá? Eu já tive alguns outros negócios que a gente observa que não tem vocação naquele momento, naquela cidade, que você precisa, às vezes, estruturar um a outro formato. Talvez pelo poder aquisitivo da cidade, talvez pela concorrência que está tendo ali um produto muito baixo ticket e que é um produto, de fato, que as pessoas vão comprar, não vão querer um melhor ticket. Então, precisa ter essa frieza. Por isso que eu gosto da lei semeadura. Eu estou num terreno bom? Estou fazendo a minha parte. Estou numa semente boa? Estou. Mas não está frutificando. Então, é preciso observar a colheita. Cuidado para não passar a vida inteira sofrendo porque você não observou a lei da semeadura. Se você plantou certo num terreno bom, às vezes é momento de recomeçar, de olhar o que você pode fazer, ou outra cidade, outros bairros, ou o digital que está fazendo tanto por tantas pessoas aí pelo Brasil afora. Então, fé, propósito e a lei da semeadura. Isso é diferente, mas é o que eu uso. Excelente, muito bom. Clemens, você trouxe aqui para Salvador, né? Augusto Cury, doutor Augusto Cury, Tiago Brunet. Qual a maior lição que você teve desses eventos? Porque realizar evento é extremamente desafiador. E difícil em Salvador também, tá? Eu quero parabenizar você, meu amigo, por fazer mais um. Eu acho que é o elogio que eu mais tenho recebido esses tempos. É quando eu falo do evento, a pessoa fala, rapaz, você é corajoso, viu? Você é corajoso. É quase dizendo, você é doido, viu? Mas é uma missão, Cleison. Sim, é missão. É missão. É missão, meu amigo, porque você está fazendo isso pela cidade. Sim. Você já tem sua estrutura empresarial, sim, já tem tudo, e isso faz a diferença. As lições que eu guardo deles e sempre acompanho, normalmente acompanho o doutor Augusto Cury nos eventos dele, é que nós precisamos ser protagonistas da nossa própria história. Aí eu perguntar, você está nas cortinas ou você está dirigindo a sua história? E aí eu vou trazer para o nosso método, né? Para o nosso discurso. A caneta de um livro está nas suas mãos. Então nós precisamos entender que a cada dia que passa... Foi assim, depois corta. Tudo bem. Pronto, eu vou repensar. Então, a nossa frase que eu mais vejo e aprendo nos eventos do Dr. Augusto Cury, do Tiago Brunet, é que precisamos ser protagonistas da nossa própria história, Cleison. Sim. Isso é interessante. É uma coisa que eu aprendi muito com Augusto Cury foi isso. É sair lá atrás, quando eu... Rapaz, para mim ele me ajudou muito, tá? Na minha formação. Porque ele me ensinou a deixar de ser telespectador da minha própria vida, de estar na poltrona confortável, comendo pipoca e assistindo o filme, o teatro da minha vida. Exatamente. E Augusto Cury me ensinou, na verdade,
a largar esse conforto da poltrona e ir pro palco, e estrear. É isso aí. Ser protagonista. Porque não tem sentido você não ser protagonista da tua vida, pô. É isso que ele fala. E a gente não precisa ficar esperando acontecer. Sabe o que, Cleison? Você sair na mídia toda, você está com 2 milhões de seguidores, você está acompanhando, ele disse, é só você viver. É você caminhar. E eu quero lembrar e convidar vocês a serem protagonistas da sua própria história. E quando fiz esses eventos, de maneira inovadora, criando uma marca, conferência extraordinária. Já temos canecas, camisas, grupos associados que acompanham. E nós hoje estamos caminhando para uma perspectiva que não tinha facilidade. A gente teve todas as dificuldades possíveis. Cancelamento de datas, agendas, pessoas que não poderiam participar, ninguém que queria, muitas das vezes, ajudar ou dispor o tempo que precisava. Mas a gente construiu um formato de conferência para que você possa não somente atrair pessoas para serem transformadas em suas vidas e seus negócios, mas para a sua cidade. Hoje, Salvador é um foco também de atenção internacional, começando no evento da Conferência Extraordinária, quando a gente não só disponibilizou chaves e acessos, mas também um projeto, por isso que o propósito é tão importante. E isso pode ser aplicado também na sua vida e no seu negócio. BPE 2026. Vamos trabalhar para Augusto Cury fazer parte. Vamos trabalhar. E... Isso 26. O 25 já é sucesso. Joel J já está confirmado. E a gente vai começar a liberar nomes de peso que vai estar junto com a gente. Inclusive, aqui nesse podcast, eu quero que você vá nos comentários aí agora e me responda uma pergunta. Quem é daqui de Salvador, quem é da Bahia, que você gostaria de ver no palco do BPE 2025? Cleison Melo já está confirmado, Joel J já está confirmado, beleza. Mas eu não quero o nome do Brasil não, tá? Eu quero o nome da Bahia. Quem é o empresário, escritor, comunicador, palestrante, professor, empreendedor? Quem é aquela pessoa que você admira e que você quer ver no palco, junto comigo, junto com o Joel J, no dia 19 e 20 de novembro, agora em Salvador, no Centro de Convenções. Esse evento vai sacudir a Bahia e eu quero que você deixe no comentário aí o nome dessa pessoa que você admira, que você se inspira, e eu te falo, eu vou ir pra cima dele ou dela, porque pode ser uma mulher também, né? Claro. A gente precisa dessas mulheres abrilhantando o nosso palco e nós vamos lutar para trazê-las ou trazê-los para o BPE 2025. Clemens, eu queria agora te perguntar, cara, explica um pouco sobre esse negócio. Eu vejo nas suas redes sociais, uma hora você está na Arábia Saudita, outra hora você está aqui em Salvador e você viaja o mundo. Cara, qual é essa conexão? Porque eu penso que a Arábia ainda é muito novo, muito moderno. Sim. Às vezes a gente não tem tanto contato com... É verdade. Dá um spoiler um pouco do que você faz e o que você... Porque você está aproximando essa cultura para cá. Isso. Eu não sei se está levando Salvador para lá ou se está trazendo lá para cá ou se é ambos. Explica um pouco isso e eu já vou dizer para vocês que... Não, a gente conta no final, que vai estar com a gente no BPE 2025 também. Meu amigo, é uma alegria falar disso. Cleison, sabe aquele sonho que a gente tem de trazer possibilidades para uma cidade que a gente ama? O mais eu escutava das pessoas assim, Cleison, você está crescendo como palestrante, fique logo em São Paulo. Você acredita, Cleison? Eu ouvi isso também amigo. Né? Fica logo... O Bahia Potência nasceu por causa disso, porque as pessoas me elogiavam e falavam, cara, você tem que ir para São Paulo, porque aqui você não vai dar certo. Não vai dar certo. E assim, e isso mexe com a gente, mexe com a gente. E tudo bem, de fato são desafios aqui. Você abre um evento em São Paulo, é fácil, você tem um contingente grande de pessoas. Então, eu sempre pensava como eu posso trazer mais novidades para minha cidade. E aqui vai um abraço também para o prefeito Bruno Reis, que sempre esteve entusiasta de projetos novos e não só de maneira política, porque ele está nas suas atribuições de prefeito de acompanhar a cidade, mas como professor, como pesquisador, ele faz questão de ver novidades. E quando a gente construiu a Conferência Vida Extraordinária, um dos meus objetivos era trazer para o campo internacional, porque convidados viriam de fora para a gente poder trazer mudanças para a cidade, que um painel do Vida Extraordinário é de mudanças para a cidade. Sim. Mudanças de emprego, de renda, de oportunidades, de bolsas de estudo, de bolsas de patrocínio. Então, qual é a referência hoje do mundo? Eu já era pesquisador desde a Universidade Federal da Bahia
E eu comecei a pesquisar e redigir um livro de habilidades da família real dos Emirados, que administram um país pequeno para o mundo inteiro. O que é que a gente aprende com eles? Quais são os segredos deles? E nessa pesquisa eu consegui formular uma instituição, um grupo, que participa a Prefeitura de Salvador, participa empresários, no sentido de agora no nascimento desse grupo, e que vai abrir oportunidades para outras empresas participarem aqui da nossa região. Para quê? Para não somente captar recursos, mas vender os seus produtos e serviços para o mercado dos Emirados Árabes Unidos. O que é que a gente observa? Os Emirados hoje têm o maior fundo do mundo, que não é bilionário, é trilionário. E hoje ele disponibiliza oportunidades de mudança com tecnologia, com educação, com produtos e serviços que são pertinentes para a cidade. E eu quero destacar o que talvez você não saiba. Vocês sabiam que nos Emirados Árabes Unidos é o único país do mundo que tem um Ministério da Inteligência Artificial? Você acredita, Cleison? Sabia não. É o único país do mundo. Então eles têm investimentos altíssimos e massivos em tecnologia. E qual é a forma que, às vezes, você que tem pouco dinheiro quer crescer? Com o que, Cleison? Tecnologia. Perfeito. Você cria um produto, uma lojinha pequena, você quer investir numa boa plataforma? Os Emirados estão ensinando, compartilhando. E agora terá uma rede de apoio em Salvador para poder fazer acontecer. E a abertura disso, com muita alegria, é o nosso livro, que é o Encontro com o Rei, porque é uma monarquia de ensino de habilidades, cultura e conexão. Através de um QR Code você acessa ainda pessoas de outros países, porque esse livro vai ser disponibilizado imediatamente em seu lançamento para 7 países, além do Brasil, com as 4 cidades, Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi. Teremos mais países na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse lançamento vai conectar pessoas de todas essas ideias, tendo como epicentro de influência Salvador e Dubai. É isso que a gente construiu. Muito bom. Posso falar aqui? Claro. Vamos ter uma participação super especial no Bahia Potência Eita. Empresarial. Olha que legal isso. O que é que essas pessoas podem esperar desse painel, né? desse painel? Como é o nome do painel? Câmara Salvador, Emirados Árabes. Câmara Salvador, Emirados Árabes. Que é Emirados Árabes Unidos, é o nome do país? Perfeito. Que é o de Dubai, o de Abu Dhabi, que a gente assiste todos esses Sim. filmes e colocações. A Arábia Saudita, ela está colada com os Emirados, mas é porque tudo é do universo árabe, não é verdade, meu amigo? Sim. Só que acontece, hoje nós temos uma cultura aberta nos Emirados Árabes Unidos para investimentos, para comunicação, que é mais flexível do que outros países árabes. Entende, Cleison? Sim. Para quem às vezes não tem informação disso, porque a gente assiste muito esses filmes, vê os extremismos, ou vê as pessoas muito ricas, que são as famílias ricas. Por exemplo, quando a gente para observar, vocês cresceram ouvindo a monarquia inglesa, não é verdade? O poder da coroa. As famílias reais árabes têm muito mais dinheiro, Cleison, do que a monarquia inglesa. Sim. Que bebeu e usufruiu do mundo por muitos anos. Por muitos anos. Com conquistas, com pedras preciosas, com domínio. O que é que eu estou colocando? Eles têm segredos, informações e habilidades que muitas pessoas nem imaginam. E nesse momento que nós estamos conectados com eles, é a sua chance de ouvir o passo a passo dos membros das grandes corporações, das sugestões, dos ensinamentos de quem fez muito com nada ou quase nada. De quem ocupou um deserto, que é um calor imenso. Eu estive em missão recentemente lá, e estava a 56 graus, Cleison. Caramba. E o que é que eu estou dizendo? E mesmo assim nós temos turismo que não para. Pagar e pagar muito caro. Para isso, tem um planejamento. Então você imagina se você tiver 10% da instrução desses homens que fizeram transformações incalculáveis, como seu negócio poderá ser transformado. Então, nesse momento, nós teremos segredos do mundo árabe, investimentos e oportunidades para você que vai estar no BPE, tá? Imagina aí, tá vendo o peso? Você que tá assistindo esse episódio agora, você já tá sabendo disso de primeira mão. Ninguém tá sabendo disso ainda. Então, parabéns por você estar aqui conectado. Rapaz, quando a conversa é boa, a hora passa muito rápido. A gente já tá chegando ao final desse episódio. Meu Deus do céu. Clemens, a gente vai ter que marcar outros encontros, Vai ser uma alegria, uma honra, meu amigo. Muito bom. Eu quero aproveitar e falar para você sobre esse livro aqui, ó. Esse é o meu primeiro livro que eu escrevi, Desperte Sua Potência. E por que eu escrevi esse livro? Porque eu queria dar um conselho para Cleison lá atrás. Cleison lá atrás, quando começou, e eu tinha uma dúvida, né?
O que diferencia aqueles que prosperam daqueles que ficam estagnados? Por que umas pessoas ganham dinheiro, outras não? Por que umas crescem, outras não crescem? Por que uns ficam bem, depois destroem tudo? Por que umas se mantêm? Qual é o segredo? E na jornada, esse livro não é uma biografia, não é a minha história, mas aqui é um mapa. Quem escreveu o prefácio desse livro foi Joel J, que vai estar aqui com a gente no Bahia Potência Empresarial. Joel escreveu e ele diz aqui no prefácio que é um mapa. Esse livro é um mapa para te ajudar nessa jornada, para despertar o teu potencial. Ele está disponível em todas as plataformas para você adquirir, frete grátis para todo o Brasil. E se você quiser, pode me chamar também no direct, no Instagram também, que a gente te manda o link também, sem problemas. Esse é o livro, viu, Cleiton? Tem que ler. Eu queria, Clemens, te perguntar agora qual conselho que foi o que me inspirou a escrever esse livro. Eu escrevi esse livro para me dar um conselho para o Cleison lá de trás. E eu queria te perguntar isso. Qual o conselho que você daria para o Clemens de 10 anos atrás? Pensa aí, quem era esse Clemens? E hoje, com a cabeça que você tem hoje, qual o conselho que você daria? Excelente frase, Cleison, mas eu sempre volto para aquele um dos nossos princípios, a lei da semeadura. Então, numa jornada que nós temos em uma das nossas palestras, eu sempre coloco quais as sementes que você tem e qual terreno você está. Às vezes você está no terreno certo, fértil, oportuno, mas você não tem nenhuma semente. Então você precisa escolher bem as suas sementes e escolher bem os terrenos. Se você não está no terreno bom, é tempo de mudar para o terreno bom. Se você não está com sementes boas, é hora de escolher as sementes boas. Porque tudo aquilo que você plantar, certamente vai colher. Então, o que eu mais iria dizer a Clemens de 10 anos atrás, e a você que está me escutando, é hora de plantar. É hora de escolher certa a sua semente. Se é o seu negócio, escolha um negócio, um produto, um serviço que vai fazer a diferença. Plante boas memórias com sua família. Fortaleça o seu espírito, o seu emocional, que você vai conseguir plantar em você e colher força para poder suportar as batalhas da vida. Então, nunca se esqueça. Você nunca vai colher o que você não plantou. Você nunca vai colher produtos bons se você não plantou sementes boas. Você nunca vai colher um negócio grande se você não plantou um produto ou um serviço bom. Escolha bem a semente, porque a plantação ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. E chegando ao final do nosso episódio Visão Empreendedora, nós vamos agora para 10 perguntas, irmão. 10 metralhadora. É o bate-bola final do Visão Empreendedora. Isso aí. Eu queria agora que você buscasse fazer respostas rápidas, sim, perfeito, diretas, para que a gente pudesse estar fechando esse episódio com chave de ouro aí. Isso aí. Lógico, rápido no seu tempo, na sua disponibilidade, tá? Mas a primeira é um livro que todo empreendedor deveria ler. Olha, eu tenho que comentar que esse eu sou suspeito, né? Mas vamos lá. Eu acho que todo empreendedor precisa ler a Bíblia de Vendas. Eu vou ser bem reduzido. Boa. Eu gosto. Eu recomendo. Tá na cabeceira da minha cama. Eu tenho outros grandes nomes que ajudam você a desenvolver habilidades, mas a Bíblia de Vendas é aquela unidade fundamental, passo a passo. Empreendedor, né? Não estou falando de ser humano, de imaginação, mas empreendedor. Um erro que você não quer repetir. Eu não perderia tempo em negócios que não tivessem alinhados com o meu propósito e que não tivessem vocação. Com o tempo a gente pode conversar o que é vocação. Não tem mercado bom, não tem exame de mercado, só está fazendo negócio porque você viu oportuno ali uma abertura com algum sócio, você tem outros bons negócios, mas você quer diversificar. Não perca tempo. Tenha propósito, tenha vocação de mercado. Eu não cometeria, Cleison, perder dinheiro, tempo e energia. Quem é a pessoa que você gostaria de estar em casa assistindo o meu podcast e vendo eu conversando com ela? Olha, eu vou citar aqui, isso em breve pode acontecer, o Augusto Cury. Boa. É Augusto Cury, porque ele, além de ser um grande mentor de pessoas, Cleison, que tem essa alma, essa chama que você tem de ajudar, é também um grande empresário. Isso eu quero lembrar isso a vocês, tá? Augusto Cury hoje tem um patrimônio de R$500 bilhão de reais. Ele tem uma floresta na... Sem ostentação, nada, né, velho? Que show. Ele vem naquele blazer dele. A melhor ostentação é a dele, a família, é qualidade de vida. E anda da forma que escreve, é a forma que ele exerce. Então, hoje ele ensina sobre agronegócio. Augusto ensina sobre educação, como montou um negócio multimilionário de educação por vários países. Criou uma empresa e vendeu a empresa, Cleison. E hoje tem uma série de situações que ele pode ensinar.
Uma frase ou mantra que te guia nos negócios. Ó, eu gosto muito daquele pilar que eu já citei, os 3 pilares que eu citei para vocês, mas eu gosto de colocar o seguinte: tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Sempre. Qual foi o maior não que já recebeu e que mudou sua vida? Tivemos já alguns nãos, né, Cleison? Que a gente coloca, né? Eu estou pensando assim, qual o maior não? Eu diria que o maior não veio do banco. Quando eu pedi dinheiro para fazer meus negócios. Dá uma frustração, Deu uma frustração. né? Não porque do banco. Mas a gente entende. Entende. O do banco porque aí me fez pensar na pressão de outras possibilidades. Eu cito do banco porque eu era muito novo, Cleison. E eu fui ao banco inexperiente. E todo mundo acha que você tem uma ideia, você vai no banco e você vai receber dinheiro. Não ia usando. Eu no início, eu achava isso também. E eu vivi como empresariário sem dinheiro e banco não me oferecia dinheiro. Quando você tem dinheiro, o banco te oferece dinheiro. É um negócio meio doido. O banco só dá dinheiro para quem tem dinheiro. Exatamente. É loucura, loucura. Então, o não do banco, quando eu coloco, foi lá com 18 anos, quando eu queria já montar um bom negócio de educação e outras situações e não tinha. Eu me fez pensar na variedade. Isso mudou tudo porque eu comecei a diversificar e continuar persistindo. Um hábito diário que faz diferença no seu resultado. Meu devocional. Quando eu estou orando, lendo a Bíblia todos os dias, não como religioso, volto a dizer, um estilo de vida. Como você, às vezes, consumir conteúdos de militância que algumas pessoas consomem todos os dias para poder destruir o Estado, a sociedade. Você consome conteúdos de filmes e Netflix e diversos outros streams e isso te dá algumas lições que você pensa que não, mas lhe dá e formata a sua mente. Eu tiro um momento, mesmo que rápido, para orar, para ler o livro de Provérbios, que eu gosto muito, e livros dos Evangelhos, porque nos ajudam a ter lições mais práticas, mais diárias e a alinhar com a minha vida. Eu creio piamente, Cleison, que Deus tem um relacionamento com o homem, com aqueles que o buscam. Se tivesse que escolher, vender bem ou liderar bem? Meu amigo, liderar bem. É o que eu escolheria. E depois buscaria vender melhor. Eu faria liderar bem e vender melhor. Porque não há venda que se sustente sem uma boa liderança, Cleison. Qual a maior mentira que contam sobre empreendedorismo, na tua opinião? Vira empreendedor e fica milionário. Não é assim. Na verdade, como tudo na vida, você tem que ter um tempo de maturação, você tem que estudar muito, trabalhar muito, para depois você acessar um pouco do lucro. Qual conselho você daria para quem está começando hoje? Aprenda e execute, por favor. Aprenda e execute. Não só aprenda, vai ficar 10 anos tomando curso lá na Alphaville, São Paulo, Brasil, etc. Mas aprenda, escolha e execute. Escolha no sentido de um produto, Cleison, um serviço. For a garrafa de Cleison com a marca daqui, Cleison Melo, e botar potência máxima, pegue e venda. Meta mil garrafas dessa, vamos vender. Mas, por favor, não fique no ciclo só do aprendizado, nem fique no ciclo só da escolha, mas faça a vida de quem faz. Faça imperfeito, faça de maneira ainda imatura, mas faça. A nossa conferência mesmo inicial tem muita coisa para melhorar, Cleison, mas não foi a partir dela que inspirou a gente trazer legado internacional para Salvador, porque eu só comecei e tive fé. Então, meu conselho é aprenda, escolha e agora faça, vá vender. O que é para você ter uma visão empreendedora? Escolher o produto e o serviço certo, Cleison. Eu não vou nem me alongar nisso, porque isso faz a diferença. Foi no Sofá na Caixa. Quem é que vai vender sofá para ganhar dinheiro, Cleison? Pelo amor de Deus. Isso é para um grande empresário. Foi para as grandes empresas, a Blue Company mesmo de plano de saúde, começou a ver oportunidades. Quem vai enfrentar um império de plano de saúde? Que são empresas muito velhas no Brasil. Então, a visão empreendedora é você escolher o produto e o serviço na hora certa, no mercado certo. Chegando ao final do episódio Visão Empreendedora dessa semana, estou muito feliz de ter recebido aqui o meu amigo, meu irmão, professor, palestrante, advogado, empreendedor Clemens. Esse cara realmente é uma potência, vai estar com a gente aí no Bahia Potência Empresarial, no Centro de Convenções, dia 19 e 20 de novembro. E vou pedir a você, Clemens, para trazer uma mensagem para a gente finalizar o episódio, mas antes dessa mensagem, eu quero recomendar a você que chegou até aqui, não fique com esse conteúdo só para você, pô. Pega o link, compartilha, coloca no grupo da família, coloca no grupo da faculdade, coloca no grupo da academia. Tem um monte de gente espalhando um monte de notícia ruim, um monte de fake news. Você vai na contramão e compartilha algo bom, algo que vai edificar. E eu tenho certeza que a partir do que Clemens trouxe aqui, você vai tirar insights. Ou pessoas, um primo, um amigo, um tio, vai aprender, um colega que tem um supermercado, que tem uma empresa, que tem uma startup,
ele vai aprender e ele vai te agradecer. Pô, cara, eu não segui aquele canal. Pô, obrigado. Toda segunda-feira tem um episódio novo, tem sempre uma conversa interessante, uma conversa que ajuda, que nos enriquece. Então, não guarda esse conteúdo só para você, compartilha esse link e quero finalizar também agradecendo a todos da LS Joias, os colaboradores, os gestores, a todos os clientes, porque a LS Joias apoia o empreendedorismo no nosso estado. Clemens, para finalizar, eu queria que você deixasse agora a tua mensagem, irmão. Olhasse para aquela câmera ali e entenda que essa mensagem ela vai ser transmitida no YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook, Orkut, vai ser traduzida em sinal de fumaça, em inglês, mandarim, lá nas Arábias Saudita. 8 bilhões de habitantes vai ouvir. Qual é a mensagem do professor Clemens? Minha mensagem é: tenha uma vida em abundância. Começo essa frase porque muitas das vezes perdemos tempo e energia pensando somente em construir, em acumular, em vencer, em agradar os outros, em perder problemas, em superar situações que já foram superadas. E quando nós nos deparamos com a nossa prévia existência, nos perguntamos: o que eu estou fazendo com minha única vida? E com quem estou partilhando meus últimos momentos, que podem ser daqui a 30, 10, 15 ou podem ser nesse ano. Então, diante do seu projeto de empresa, diante do seu projeto de um grande empreendimento, não esqueça do maior projeto que você tem em mãos, que Deus te deu, que é a sua vida. Então, tenha uma vida abundante, um negócio incrível, mas acima de tudo, seja muito feliz. E a minha vontade, o meu desejo é que aconteça em sua vida o que o mestre da Galileia disse há 2000 anos atrás, que você tenha uma vida abundante, mesmo em meio às tempestades. Quando seus negócios não estiverem bem, que você se lembre que o maior negócio, o maior projeto de vida é a sua vida, é quem você ama, está bem e feliz. Então não deixe de sonhar. Sonhe, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é um mar sem ondas, é um dia sem sol. Depois dessa, né? Depois de um episódio como esse, não tem mais nada a acrescentar. Só dizer e perguntar para você: gostou? Curtiu? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Eu quero que você fale. Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Ficou alguma dúvida? Pergunta aí nos comentários, porque vai que eu chame novamente para trazê-lo aqui nosso podcast e a gente viver essa experiência novamente e tirar as dúvidas que você ficou. Então deixa as tuas perguntas aí nos comentários e eu quero encerrar esse episódio super especial te convidando para ir no Instagram agora e seguir a gente lá nas nossas redes sociais. A minha rede social pessoal é @cleison.melo, tá? Cleison.melo. E a desse podcast é @podcast Visão Empreendedora. Inclusive, se você tem algum empreendedor, alguma empreendedora que você admira, alguma empresa que você quer conhecer a história, vai lá no Instagram, sugere a gente, tem lá um campo lá para você deixar o empresário ou a empresária que você gostaria de ver aqui no podcast Visão Empreendedora. E se for você que você quer estar aqui comigo, gravando junto comigo, como foi esse episódio agora super especial, lá na nossa rede social, né? @podcast Visão Empreendedora, tem um formulário também, onde você pode preencher lá o teu formulário, contando a tua história, contando a tua jornada e respondendo lá o porquê que Cleison Melo tem que te convidar para gravar no podcast Visão Empreendedora. Nós vamos selecionar as melhores respostas e eu acredito que você, em breve, vai estar aqui comigo nesse estúdio lindo, maravilhoso, gravando um episódio super especial, contando a tua história, falando da tua jornada. Minha potência, tamo junto, vamos pra cima. Parabéns por você ter chegado até aqui e não esqueça, na próxima segunda-feira, às 20 horas, um novo episódio. Aqui no YouTube, no Spotify, porque o podcast Visão Empreendedora é, de fato, aquele lugar onde vai ajudar você a avançar para o próximo nível. Tamo junto, minha potência. Até a próxima semana. Simbora!